Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus, onde hoje vou acompanhá-lo neste programa para que nós possamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. E em todos os nossos programas nós recebemos um convidado e hoje será o Bispo Rogério Oliveira, onde ele vai falar um pouco sobre cura divina. A vontade de Deus é curar todas as pessoas, curar sempre. Por isso, fique conosco. Se você também tem o seu pedido de oração por alguém, pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, entre em contato conosco através dos contatos que está passando em rodapé. Faça o seu pedido de oração, que no final o Bispo Rogério vai orar por você. Lembrando a todos também que nós temos sempre disponível no nosso programa um momento de ferramentas de evangelização, para que nós possamos pregar as boas novas a todo mundo e que nós possamos levar Jesus cada vez mais longe. Por isso, hoje nós vamos agora ficar com o nosso momento de ferramentas de evangelização. Para você que gosta de série, de filme, saiba que também no nosso ministério, na nossa igreja, nós temos algo preparado para você. Nós temos a Cine Curiacos, que é um site disponível com filmes e séries durante 24 horas, onde você lá pode alegrar a sua noite, o seu dia com a palavra de Deus. Todos esses filmes e séries são bíblicas, para você aprender um pouco mais a palavra de Deus. Temos também um canal no YouTube chamado Curiacos Produções, onde você pode ver várias séries da atualidade para que você possa cada vez mais evangelizar. Se você se identifica com as histórias contadas, histórias que muitas vezes são verídicas, faça parte, evangelize, compartilhe com as pessoas que estão à sua volta, para que nós possamos de uma forma diferente, mais dinâmica, para falar a palavra de Deus e que nós possamos cada vez mais alcançar toda parte do Brasil e fazermos a diferença. Por isso, não perca a oportunidade, pode acessar o site Cine Curiacos e fazer parte deste grande projeto deste grande site e vamos fazer a diferença, certo? Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical, foi aqui uma pane, mas tá tudo bem. Nós agora vamos ficar com o momento musical e já voltamos. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço o que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir e exaltar teu nome. Oh, quero
Nós agora vamos receber o nosso convidado de hoje, que é o Bispo Rogério Oliveira. Muito bem-vindo ao nosso programa, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, obrigado sempre pelo convite, né? É sempre bom também estar com você que está do outro lado. E a gente está aqui, né, para ajudar através da Bíblia, de muitas coisas que, pronto, você possa estar a enfrentar e já antecipando com fé, tudo se resolve. Exatamente. E hoje nós vamos aprender um método para quem está nos acompanhando possa vencer, não é? Sim. Se você que está nos acompanhando, lembrando que você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé. No final do nosso programa, o Bispo Rogério vai orar por todos vocês, por todos os pedidos, acreditando na nossa vitória. Nós hoje vamos aprender sobre cura divina, o quão importante é, não é? Deus quer, Deus pode, só que muitas vezes Ele não consegue. Por que Ele não consegue, Bispo? Pois, algumas pessoas pensam que, parece que Deus está chateado comigo, né? Eu oro a Deus e Deus não. O básico é que Deus, ele ouve a oração de todas as gente, né? Todas as pessoas. E o que, né, muitas vezes as pessoas pensam, mas eu oro e parece que nada, né? Deus não ouviu lá a minha oração, eu já faço tudo certo. Há coisas que a gente tem que também prestar atenção, que é, quando se fala principalmente da área da saúde, né? Quando se fala do nosso corpo, há coisas que nem sempre dependem de Deus, né? Mesmo se você comer fast food todos os dias, né? Se você ficar a tomar ali Coca-Cola, e falei a marca, Coca-Cola e outras marcas por aí, coisas que não são saudáveis, você vai prejudicar o seu corpo, né? A Bíblia fala que tudo é lícito, tudo pode, mas nem tudo convém. Nem tudo convém, mas só que quando você entende que, pronto, Deus, você está ali, foi atingido por uma enfermidade, foi atingido por uma situação, então o princípio é, olha, Deus, ele cura, e mesmo que, né, se aventurou, não cuidou bem do corpo e etc., Deus pode te abençoar. Então, Deus, ele ouve sempre as nossas orações. Quando você coloca a sua fé, você acredita que algo vai acontecer. Então, o princípio da fé é acreditar. Você tem que colocar ali que está num momento difícil, mas que vai ultrapassar essa situação e vai chegar do outro lado vencedor, é isso? É isso, esse é o objetivo, esse é o nosso destino final, não é? Exato. A Bíblia também diz que Deus não faz acepção de pessoas. Exato. E ao contrário do que as pessoas pensam, não existe cura pequena, cura grande, tudo é cura, tudo é milagre, é tudo isso que Deus quer fazer na nossa vida, não é? Isso. Algumas pessoas pensam assim, pronto, Deus cura lá situações difíceis, mas a dor de cabeça não dá porque afinal isso já, olha, minha mãe já teve, meu pai, isso é hereditário, né? As pessoas usam muito essa palavra, mas para Deus isso não é nada. Se você usar a fé, a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crer. Então aqui eu vou sempre bater nessa tecla. Se você crer que Deus pode te tirar essa dor de cabeça, se você crer em Deus, que quando você orou, aquela situação respiratória vai mudar. Mas eu nasci aqui com uma deficiência. Pois no final nós vamos falar, né, de os milagres de Jesus. E mesmo sendo assim, se a tua fé, né, tiver baseada naquilo que Deus, a vontade de Deus, você vai ver que para Deus realmente tudo é possível. Então, basta você crer, basta você colocar a sua fé nas promessas de Deus, né? E você vai ver que consegue. Eu sei porque muitas pessoas mandam mensagem, até mesmo para o canal, né? Muitas pessoas nas próprias igrejas. Olha, eu orei, e não é que tem uma situação recente de alguém que tinha um caroço, orou, né? E foi para casa, ia passar por uma cirurgia, os médicos fizeram lá, e de repente sumiu o caroço. Olha, o que aconteceu? A fé daquela pessoa fez com que ela sarasse, né? Então esse é o caminho. Tem que acreditar, coloca a fé em Deus, nas promessas que Deus diz. Porque Deus quer curar todo mundo, quer curar gente. todas as enfermidades. E essa é a vontade de Deus, né? Nós vamos na Bíblia, até no final do nosso programa, nós vamos ver uma história de fé, não é? De pessoas que esticam a sua fé e, de uma certa forma, são curados e abençoados. Mas pronto, o bispo, olha, foi lá, foi à igreja, orou, ou até mesmo no programa de ontem, ou no nosso programa, recebeu lá a cura. E agora, o que é que essas pessoas receberam a cura, ficaram curados e está tudo bem? O que é que eles devem fazer para manter-se curados? Sim. Porque às vezes acontece isso, não é? As pessoas são curadas e passado um tempo vem a enfermidade de volta. O que é que elas devem fazer? Sim. A gente, né, Mateus 7, né, Jesus fala aquela história de construir a casa na rocha. Jesus fala por parábolas, né? De que um homem, né, dois homens, um homem resolveu construir a sua casa. Ele pensou assim,
aqui nunca vai chover, aqui nunca vai ter um vento forte, né? Aqui não, então é seguro, eu vou fazer aqui mesmo nesse lugar, aqui nessa areia, e isso aqui vai, olha, tá perfeito. Vou evitar o esforço, não preciso subir ali naquela rochazinha ali vai dar muito trabalho e não vale a pena porque não vai acontecer. Já o outro pensou assim, olha, melhor não fazer aqui. E se chover? E se, né? Provavelmente deve ter pensado nesses detalhes todos e construiu a sua casa na rocha. Então veio a tempestade e para os dois. E qual foi a casa que ficou de pé? Jesus fala que foi aquele que construiu na rocha, porque ali estava seguro, o vento não conseguia derrubar. E quando Jesus está a falar isso, é uma parábola, ele estava mesmo a referir no sentido aonde que você constrói a sua vida, né? No que é que você acredita? O que é que aonde está baseada a sua fé? Porque isso faz toda a diferença. Eu me lembro de uma das vezes lá atrás que nós tivemos aqui, você falou uma coisa que nós sempre falamos no nosso ministério, né? Que é a atitude, né? Qual é a atitude que você tem perante uma situação? Porque é isso que vai definir aonde está construída a sua casa. Se você está ali, recebeu uma notícia, recebeu ali uma situação e logo se desespera, eu não vou conseguir, né? Então, você vê que você não está firmado na rocha, né? Ou seja, na palavra de Deus. Então esse é o grande segredo. A pessoa que depois orou a Deus, pediu a Deus, para ela se manter curada, né? Você tem que estar perto ali mesmo sempre de Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Todos os dias antes de você ir para o seu trabalho, você já louva a Deus por eu já estou cheio de saúde, eu sou guardado, sou protegido, né? E a Bíblia fala em Salmo 127 que se não for Deus a edificar a nossa vida, né, a cuidar, a nos trazer segurança, em vão nós fazemos todos os esforços, ou seja, a confiança tem que estar em Deus. Por mais que você tenha que ir lá fazer, né, quando a gente fala assim, obviamente que você tem que ir ao seu trabalho, obviamente você tem que viver a sua vida, mas sempre nessa fé de que Deus está ali, de que Deus ouve as suas orações, de que eu preciso estar com Deus. Vou à igreja. Por que eu vou à igreja? Porque lá eu vou ouvir a palavra, e a palavra, né, vem por ouvir e ouvir. Por que eu vou num grupo familiar? Eu vou porque lá, por mais que eu conheça as lições, a palavra de Deus se renova a cada manhã e eu vou ouvir a palavra. Então, para se manter curado, para se manter protegido, sempre anda do lado de Deus, que isso é o mais importante. Mais importante. Mas também há pessoas que estão nessa fase da cura, né, na fase do milagre, e acabam por ter más companhias, e isso também é muito importante para nós sabermos compartilhar a nossa fé, compartilhar aquilo que estamos a passar na nossa vida com pessoas certas. Sim. Faz diferença nós termos uma boa atitude, uma má atitude Sim. nesse processo de cura? Exato. A Bíblia fala para nós, não, em Salmo 101, se não me salvo o erro, né? Para não andarmos nas rodas dos escarnecedores. Quando se refere a isso, imagina que você, né, tem fé em Deus e você anda com pessoas que andam nos caminhos o oposto de Deus. Imagina que você é uma pessoa honesta, né? Imagina que você é pessoa honesta e não é mal nenhum andar com aquela pessoa que é desonesta. É um exemplo que nós falamos nas nossas igrejas, quando você vai lá fritar um peixe, né? O cheiro é muito bom, só que aquilo às vezes fica tão impregnado, tão forte, que é nas roupas que estão, é no pano de prato, é na sua roupa, aquilo deita cheiro. Nós costumamos falar que as amizades, elas deitam cheiro. Até diz, né, um ditado, me diz com quem tu anda que eu direi quem tu és. Ou seja, se você, por exemplo, andar com uma pessoa, um exemplo básico, você anda com uma pessoa que é mau caráter e ela anda com drogas ou etc. E a polícia parar, e você é uma boa pessoa, e o policial vai acreditar que você vai falar, não, olha, ele sim é mau, mas eu sou honesto. Você acha mesmo que o policial vai acreditar? Vai levar os dois até que se concluir, né? E sim, muitas vezes até paga pelo crime que não deveria. Mas, ou seja, as companhias fazem diferença. Então, quando nós estamos falando, não quer dizer que você agora vai largar todas as amizades. Não. O segredo ok, está passando um momento difícil, você tem que andar com pessoas que têm fé para isso, porque ela vai te ajudar. Quando você estiver um pouco ali abalado, ela vai te falar o quê? Olha, não, vamos lá servir a Deus. Vamos lá, olha, Deus vai te ajudar, vai te motivar com aquilo que você mesmo acredita.
Já outras pessoas, não, olha, já viu fulano, já aconteceu mal com ele, cuidado, hein? Vai tirar a nossa fé. Então a companhia, sim, faz a diferença. Você tem que analisar quem são as pessoas que estão à sua volta, se nesse momento que você está a enfrentar difícil, será que ela te dá bons conselhos, conselhos que vêm de Deus, segundo a vontade de Deus? Porque isso vai determinar a você ficar ali e conseguir a sua cura com mais rapidez ou não, né? Então tome cuidado com as companhias. Faz diferença. Faz muito. E é importante também ter boas amizades, amizades que vão nos colocar para cima, não é? Porque tem amizades que são como âncoras na nossa vida, que só nos puxam para baixo, não animam em nada, não ajudam em nada também. Outro ponto também que nós aprendemos no livro Cura Divina, que é um livro do nosso ministério, né? Do apóstolo Jorge Tadeu, fundador da Igreja Maná. Esse livro Cura Divina é um dos pioneiros, não é? Onde muitas pessoas, só de lerem o livro ou só de conhecerem a verdade, acabam por realmente serem curados, porque o que liberta é a palavra de Deus. E um dos métodos, uma das formas, um dos passos que nós aprendemos é colocar Deus sempre em primeiro lugar. Sim. O porquê que isso é importante, Bispo, para uma pessoa que está num processo de realmente receber o melhor de Deus, ou se já recebeu, por que isso é importante? Sim. Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, se eu coloco Deus na minha vida, na minha família, em tudo, porque hoje as prioridades acabam sendo trocadas. Antigamente as pessoas, você via as pessoas mais bem-sucedidas, mas os valores, né, aquilo que o nosso verdadeiro inimigo tentou fazer é distanciar as pessoas de Deus. E o que acontece? Porque ele sabe que se nós andamos com Deus, imagina só, como se Deus tivesse um guarda-chuva gigante. E aqueles que andam com Deus, a chuva vem, mas está protegido. Aí a pessoa dá aquela olhadinha assim, hoje fez sol, eu vou logo ali. E vai, mas no meio do caminho começa a cair a tempestade. E ele já não consegue voltar pelo guarda-chuva de Deus, digamos assim. Então você fica protegido andando com Deus. Quando você busca Deus, coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar. É o que diz o versículo. Ele acrescenta em tudo. Ele vai te suprir o que você precisa. Com Deus você vence sempre. Então tome sempre o mesmo cuidado de muitas vezes de você trocar as prioridades, colocar a família em primeiro lugar, colocar ali o seu trabalho. Se não for Deus, que nós falamos agora há pouco, edificar, de nada vale. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, né, o que isso significa? Logo pela manhã eu acordo, falo com Deus. Se eu sei que tem uma reunião na igreja, um culto, eu vou lá buscar a Deus. Eu dou prioridade para as coisas de Deus. E você vai ver que o seu caminho será muito mais próspero do que sem Deus. Então, com Deus, olha, você vence sempre. É só sucesso, É só sucesso. E é importante para nós vencermos e para as pessoas que nos estão acompanhando hoje, saiba que Deus tem um milagre reservado para você, para a sua família, para a sua saúde. Lembrando que até o final do nosso programa você pode fazer o seu pedido de oração através do contato que passa em rodapé. Você fique atento, porque no final o Bispo Rogério vai orar por você, pela sua saúde. E acredite sempre que o melhor está por vir. Nós agora vamos fazer uma pausa na nossa conversa, não é? A conversa está boa, mas dá para tomar uma aguinha aí, assistir uma música. Assistir não, né? Ouvir uma música e assistir o videoclipe. Então nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Deus me chamou para uma missão, resgatar os filhos teus. Dependia de mim para o ajudar. Como um bom soldado, não disse não. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde
sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu perguntei por que tinha que ser eu. Deus respondeu, porque muitos desistiram. Ele confia em mim, confia em ti, confia em nós, para resgatar os filhos teus. Eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor, eu disse, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, aonde quer que eu vá, sempre esteja comigo, Senhor. Senhor. Todos nós temos uma missão, saiba que você que está nos acompanhando tem uma missão, Deus tem um propósito e uma chamada para você. Por isso, continue no nosso programa, aprenda mais sobre a palavra de Deus e Deus vai o libertar, de certeza. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre cura divina. Tenho aqui, lembrando a todos, o Bispo Rogério, ele ainda está aqui? Sim, estou aqui. Está aqui, está aqui. E nós agora vamos falar um pouco sobre os sintomas voltarem, não é? Quando lá a pessoa, que nós estamos falando de cura divina, é curada e por vezes ali os sintomas voltam. Já logo desanima, né? Já logo pensa, ai, me enganaram, falaram que eu ia ficar curada e não fiquei. Sim. Isso, Problema. É mesmo, isso atinge muitas pessoas, porque, olha, tá dando certo, e de repente, pum, aconteceu lá o mal, né? Voltou a sentir e às vezes volta ainda pior. E muitas pessoas se desesperam, então. Até agora nós aqui damos o conselho de você estar sempre com a palavra no coração, né? Ainda mais se você tiver a enfrentar um momento difícil. Eu me recordo de uma pessoa que foi diagnosticada pelo médico. E o médico deu para ele, já estava tão avançado, era o câncer, ele tinha câncer na medula. E deu 20 dias de vida para ele. E aconteceu que aquilo, eu vi o processo, inclusive eu tenho uma das músicas que eu fiz nessa altura para motivar, para lembrar dessa pessoa e para fazer com que essa pessoa vencesse, mas ela foi atingida pelos pensamentos. 20 dias, imagina, né? Não tem mais nada como fazer, como assim daqui 20 dias já não vou existir? E aquilo foi pior, começou a ficar intenso, né? Melhorou. Aí passou, mas depois voltou com mais força e estava a chegar perto dos 20 dias, mas ele não desistiu, ele teve uma postura, né? Em Tiago 4,7 diz que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o que é importante nós sabermos, sempre quando a bênção de Deus está muito próxima, eu costumo entender isso nesse tempo que eu sou cristão. E já vi muitas pessoas terem esse sintoma, sempre quando a bênção está ali para se concluir. O nosso verdadeiro inimigo, o diabo, ele quer fazer com que a pessoa desista, porque se ela pensar ao contrário, se ela tiver dúvidas, aquilo não se conclui. Então, por isso que nós falamos que a nossa mente é um campo de batalha. Se você deixar, mas eu estou... Não, mantém firme. Mas o médico disse, não, mantém firme. É o que a Bíblia fala, havendo feito tudo, ficai firme. Ou seja, você então já orou a Deus, recebeu a oração,
Você agora, naquela altura, viu que o sintoma desapareceu. Agora voltou. Então agora você volta a fazer isso que você estava a fazer. Falar o que você quer colher. Eu estou curado, né? Eu estou liberto. Eu tenho a cura de Deus. Declare as promessas de Deus. E aí você vai ver que você vai manter na fé. E que nós estamos aqui falando desde o começo, que é fé que vai fazer você vencer. Então isso é um princípio muito importante. Primeiro, sujeito a Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus fala sobre isso? Aí resista o diabo. Como é que o diabo aparece? Ele não aparece da forma que a gente normalmente tem medo de que apareça, né? Aquela expressão horrível e... Não, ele veio aqui sorrateiramente para tirar, colocar dúvidas nas pessoas, para fazer com que as pessoas não acreditem, porque se as pessoas colocarem a sua fé nas promessas de Deus, eles vão ser bem-sucedidos. Então, ou seja, se você está enfrentando alguma situação assim, ou voltou a sentir os sintomas, continua firme na fé. Eu não desisto. Eu fico firme. Se você, porventura, tiver numa das nossas igrejas do Maná, fala com o seu pastor, fala com o seu bispo, pede ali ajuda. Olha, você orou, eu estou firme na fé, mas eu preciso agora de um apoio para eu poder vencer, que é o que nós chamamos de consulta pastoral, né? Sim. Ele vai ali te acompanhar e não vai te deixar você ali na mão, né? Através da palavra de Deus vai estar sempre incentivando. Então, é isso que você deve fazer. Sentiu de novo, aconteceu aquilo de novo, não se desespere, né? Você pensa que você é uma pessoa especial e o diabo só quer atacar essas pessoas especiais. Então, mantenha firme na fé que tudo vai mudar e muda sempre para melhor com Deus. Ah, isso é de certeza, não é? Exato. Nós, na nossa igreja, usamos um termo chamado olha para Jesus. Isso. E muitas vezes as pessoas que não andam com Deus, ou se você que nos acompanha anda desviado, ou não anda em uma igreja, ou por vezes não faz sentido essa frase. Mas para nós é algo e um segredo muito importante, né? Nós olharmos para Jesus. E consiste no quê? Ainda mais nessa fase, né? Se as pessoas que nos acompanham oraram e por vezes sintomas voltou e nós encorajamos, olha para Jesus, não olhe para os problemas, não olhe para as circunstâncias. O que é que consiste isso? Sim. Em 2 Coríntios, se eu não estava eu, fala mesmo de nós não devemos se atentar da coisa que nós estamos a ver, né? Sim. Que não são eternas, são passageiras. Até numa música que nós colocamos, né? Não atentando nós daquilo que se vê, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Então, isso que essa é a fé, olhar para Jesus. Talvez uma pessoa nova que nunca foi à igreja, mas como é que eu devo olhar para Jesus? Eu tenho lá um santozinho, é isso que eu devo fazer, olhar para ele? É olhar para o céu, né? Não, é olhar para Jesus, é você olhar para a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você está ali a ler, ver as histórias de Jesus, você não está a tirar os olhos de Jesus. Se nós pegarmos esse exemplo, nós podemos ver o próprio Pedro, né? Pedro era um discípulo de Jesus. E uma certa vez, Jesus estava ali a andar sobre as águas, né? Não é só andar sobre as águas. Jesus falou, vai lá, vai, e eu vou logo de seguida. E eles não se preocuparam, Jesus vai chegar de alguma forma. Mas Jesus veio sobre as águas, andou sobre as águas. E acontece que eles ficaram desesperados, né? Imagina, você está ali no meio do mar, ali tudo escuro, e você não espera e vê alguém andar por cima das águas, acho que você teria a mesma atitude que eles tiveram. Eles disseram, é um fantasma? Que é isso? Olha, que se passa? E aí Jesus falou, não tema, sou eu, Jesus. E aí Pedro foi o mais corajoso. Sim. Jesus, se és tu, manda eu ter contigo. E Jesus falou, então vem. E Pedro, a Bíblia fala, que ele começou a andar sobre as águas. E ele começou a andar sobre as águas, mas depois tem aqui um pormenor, que é, ele olhou aqui para a circunstância, ele tirou os olhos de Jesus, que é o que nós estamos a falar, olhar para Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e veio os pensamentos. A Bíblia fala que veio o medo. O medo veio falar para ele o quê? Olha, aqui embaixo é fundo, é muito fundo. Né? Essas influências dos meus amigos portugueses, eu falo algumas palavras, mas pronto. É muito fundo. Então, o que acontece é que ele começou a sentir, aí vem o vento, vem a tempestade, e ele desesperou, tirou os olhos de Jesus, e olha só, a Bíblia fala que ele afundou. E aí, olha só como é que Deus não deixa você sozinho. Jesus deixou ele se afogar? Não. Jesus foi lá, pegou na mão, deu uma bronquinha nele, sim. Falou, homem de pouca fé, né? E aí agarrou nele, mas o que é certo é que quando Jesus mandou, ele andou. A Bíblia fala que ele andou. Então esse está o grande segredo, de você não tire os olhos de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus
falar ali, olhar para Jesus todos os dias na sua palavra, o que ele fala sobre a cura? O que ele já vê lá os milagres que Jesus fez? Isso vai te trazer uma fé gigantesca. Quando alguém estava ali com problemas, Jesus apareceu e trouxe cura, trouxe libertação. E esse Jesus não mudou, ele continua. Quem mudou fomos nós. Nós é que distanciamos de Deus, nós é que abandonamos a Deus. Mas nunca é tarde. Se você fez isso, abandonou a Deus e viu que os problemas agora estão cada vez mais fortes, volte para Deus enquanto é tempo, porque Jesus um dia volta e nós todos vamos morar no céu. Então, é isso. Não tire os olhos de Jesus. A Bíblia também diz que Jesus, ele morreu por nós na cruz para levar todas as dores e todas as enfermidades, né? E quão importante é para você que nos acompanha entender isso, ter isso como uma verdade, como uma ferramenta, como uma fé, de que realmente Jesus ele já levou todas as dores, todas as enfermidades. E todos nós, hoje, temos acesso à cura, temos acesso ao milagre. É ali uma caminhada que temos que traçar, mas que não é impossível, não é? O bispo estava a dizer, nada é impossível para Deus. Por isso, vamos acreditar mesmo que o melhor Deus tem reservado a cada um de nós. Lembrando a todos vocês que podem fazer o seu pedido de oração através do nosso contato que está passando em rodapé. Envia-nos o seu pedido de oração. Já daqui a pouquinho já vamos orar por você. Vamos declarar a bênção de Deus e saiba mesmo que tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e já já nós voltamos. Adorar. Hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar. Hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Eu estou livre das algemas do mundo. Uma decisão mudou todo o meu futuro em Cristo. Encontrei a liberdade, as trevas é mentira, a luz é a verdade. O brilho reluzente que conduz a minha alma na minha caminhada, dita as minhas coordenadas. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A vitória é conquistada pelo sangue, pra que as bênçãos já ao meu alcance pela fé. A mesma fé pelo poder que vem do alto. O Espírito que habita em mim faz de mim um santuário. Regenerada, uma herdeira abençoada, que busca a terra prometida como fim dessa jornada. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, sou mais que vencedor pelo Rei da Glória, que lapidou a minha vida, mudou a minha história. Te louvo e te agradeço de todo o coração, te louvo e te agradeço pelo plano da salvação. O Senhor foi entregue pela minha transgressão e ressuscitou para minha justificação. A destra de Deus Pai intercede por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A voz que hoje clama em oração expressa toda a gratidão pela salvação. O alto preço pela minha vida na cruz foi pago, o sangue derramado por mim no Calvário. Em ti só encontro motivos pra sorrir. Em ti eu sei que o melhor está por vir. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou. Pelo meu Senhor, o véu se rasgou. Hoje tenho livre acesso ao seu amor. O castigo que me traz a paz, Ele levou. Da lama e do pecado, Ele me salvou. Graças te dou por tudo que sou. Graças te dou pelo seu infinito amor. A fórmula da paz e da felicidade, só em Jesus encontrei a liberdade. Hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre estou, hoje posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar.
posso adorar, hoje posso dançar, hoje posso rimar. Livre sou, hoje posso adorar. Sou livre. Chegou o momento de nós ouvirmos uma história de fé, para gerar fé no nosso coração. Já estamos quase no fim do nosso programa, passou mesmo correndo, mas ainda vamos a tempo de orar por você, por isso faça o pedido de oração, não se esqueça. Através de todos os contatos que estão passando no rodapé, você pode entrar em contato conosco, fazer o seu pedido e daqui a pouquinho o Bispo Rogério vai orar por você. Vamos agora ficar com uma história de fé, não é? O Bispo já veio preparado para encher o nosso coração de fé. Sim, vamos lá. Então, hoje eu escolhi aqui uma história que está lá em João 4:43, que conta a história de digamos que se traduzir nos dias de hoje, é um funcionário público. Ele tinha um filho e o filho mesmo, estava em situação grave e chegou a falecer. E o que aconteceu que, pensa no desespero de uma família, do pai, e acontece que esse homem foi atrás da solução. Ele foi ali, provavelmente a fama de Jesus já estava espalhada, e Jesus, pelo menos a sequência da história, nessa história, conta que Jesus estava ali na sua própria cidade, onde ele nasceu, e diz que lá não conseguiu fazer grandes coisas. Olha só, Jesus não conseguiu fazer grandes coisas. Mas por que Jesus não conseguiu fazer grandes coisas? Porque ele até citou, que quem nasce, não consegue fazer milagres, porque as pessoas vão olhar e vai falar, não, esse aí é lá o filho do carpinteiro, acha mesmo que ele vai curar e não tem fé, não coloca fé. Então ali provavelmente Jesus ficou um pouco chateado com aquela situação, mas no caminho encontrou esse senhor que estava ali com o filho já mesmo falecido, e ele clamou a Jesus, Jesus, eu preciso da tua ajuda, meu filho morreu. Imagina só o desespero de um pai. E provavelmente era a última opção. Não deveria, se Jesus falasse, olha, assim não dá, pronto, acabou, porque já não tinha hipótese. Mas Jesus falou assim, ok. Jesus nem orou, nem falou, Jesus normalmente, não, eu vou lá. Jesus não falou, vamos aqui fazer uma oração. Jesus não falou, vamos aqui, não, Jesus só falou, pode ir, o seu filho está salvo. E o que aconteceu foi que o homem chegou na casa, os funcionários, olha, o filho já está bem, o filho está vivendo. E ele perguntou, ele teve curiosidade, só uma coisa, que horas que aconteceu isso? E eles disseram a hora, e ele mesmo nesse texto relata que foi exatamente a hora que Jesus falou para ele, pode ir que o seu filho está curado. Então, ou seja, eu estou a usar essa expressão para você depois, quando receber oração, aí do outro lado, pensar assim, que uma pessoa que está do outro lado da televisão vai orar, mas se você colocar fé, essa unção vai chegar até si, porque para nosso Deus tudo é possível. Talvez você está no hospital, talvez você está numa situação que, como esse homem, Jesus é a última opção. Mas olha, se ele é a última opção, você tem uma boa notícia, que esse Jesus traz sempre a boa opção, que é a cura, a libertação. Tudo que você precisa ter, a sua fé e acreditar que aquela oração vai fazer efeito. Então, mesmo Deus que curou aquele jovem, que curou tantos outros, que você talvez lembra de várias histórias que Jesus, não foi só uma história, uma parábola, não, foi verdade, coisas que aconteceram. E esse Jesus não mudou, ele continua a fazer isso hoje e vai fazer sempre. Agora, claro, Jesus sempre falava o que para as pessoas quando curava? A tua fé te curou, a tua fé te sarou. Então, é isso. Use a fé. Quando nós formos orar daqui a pouco, use a fé. Eu acredito, quer eu sinta, quer não, vai mudar a minha saúde, vou ser curado, eu vou ser liberto dessa situação. E isso vai acontecer através da sua fé. É só da fé, não há outro método, e também não tem uma oração para nos trazer fé, não é? É mesmo encher, nos disciplinar, encher o nosso coração com a palavra de Deus. Queria pedir para o Bispo orar por todos os pedidos de oração que nós recebemos, foram muitos pedidos de pessoas que realmente estão a sofrer por toda parte do país, mas nós vamos orar, acreditamos que o nosso Deus é onipresente, como Ele está aqui hoje nessa gravação, no nosso programa, também está aí com você, e fazer com que realmente essa unção transfira aí para a sua vida e você possa ser tocado por Deus. Isso mesmo. Quero para você que está aqui mesmo no Brasil, e talvez se você está pela internet, está em outro país e entende o português, Deus tem um milagre sempre para você. Vamos então aqui orar, e eu acredito que essa unção vai te curar, vai te salvar.
porque é Deus quem faz o milagre. Senhor Deus, eu trago diante de Ti, Senhor, todos esses pedidos de oração. E, Pai, eu falo, Pai, que essas pessoas, aonde elas estão, eu acredito plenamente, Pai, que através, Senhor, da fé que nós temos no Senhor, e que, Senhor, todas as enfermidades sequem pela raiz. Eu falo no nome de Jesus, Pai, que todas as pessoas, Pai, que estão agora, no momento, Senhor, que elas estão mesmo, pessoas que estão a colocar as mãos, Pai, no televisor, ali no ecrã, Senhor Deus, ali da sua casa, nós concordamos no nome de Jesus que essa unção vai até a vida delas e que essa unção de Deus venha a chegar até a vida de cada uma delas e que elas sejam curadas, libertas. Eu repreendo todo o espírito de enfermidade e eu declaro que a unção de Deus haja cura na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E agora, depois de orar, o que é que o bispo aconselha essas pessoas a fazerem? O que fazer depois de orar? Sim. Fazer depois de orar, né? Eu já antecipo e falo, se você mora perto de uma igreja Maná, faça uma visita. Vai até uma igreja Maná e você vai ali, olha, eu fiz a oração, entrei, né, acredito que Deus me curou, e você então ali pede ajuda ali para um pastor para ele te acompanhar, e você então vai seguir esse passo. Por quê? Pois você é continuar, quer sinta, quer não sinta, louvar a Deus, agradecer a Deus, eu já tenho a minha vitória, eu já tenho aquilo que você quer colher, e você então vai ver que ali, quando você menos esperar, você já está curado, quanto você menos esperar, você já está ali liberto a fazer o que você já fazia, e Deus, ele é um Deus de milagres, né? Então, faça isso, visita-nos. Se você tiver alguma dificuldade, mora longe, pode entrar em contato com o número que está a passar sempre aqui, e você talvez pede ajuda, conversa com alguém, olha, eu moro longe, mas queria participar desse ministério, eles vão te dar instruções e com certeza esse Deus vai estar sempre aí ao seu lado, e também com a nossa união, estamos juntos, né? Nós somos mais fortes, esse é o objetivo. Exatamente isso. E Deus, ele nos ama, não é? Sim. E ele nos amou de uma tal forma que ele enviou o seu único filho para morrer por amor a cada um de nós. Mesmo você que nos acompanha e ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, também vou convidar o bispo a fazer e a os conduzir a esta oração, porque a Bíblia diz, nós temos que acreditar no nosso coração, mas também confessar com a nossa boca, que só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É a forma, é o plano de redenção que Deus fez para nós, não é? Sim. Lá no princípio, quando Adão e Eva pecou, toda a terra ficou amaldiçoada e nós viramos as costas para Deus. Não foi Deus que virou as costas para nós. As pessoas pensam, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus existe, por que tantas pessoas estão enfermas? Não é aquelas perguntas? É mesmo isso. Mas a solução é o quê? Deus ama. É assim, ama todo, né? E não é, mas só os ricos, mas não. Para Deus ele não faz a distinção de pessoas, ele não escolhe só os beneficiados, não, é toda a gente, todos são curados, e é aquilo que nós falamos, né? Só basta mesmo você acreditar, colocar essa fé em ação, e que em qualquer momento, qualquer circunstância, ele sempre aparece. Exato. Ele é a solução dos nossos problemas, né? Ao contrário do que por vezes nós, no momento de aflição, vamos pensar. Ele não é o causador, mas sim a solução dos nossos problemas e que nos ajuda para que nós possamos ficar firmes. O problema vai sempre existir porque quem ficou com a terra amaldiçoada foi o diabo, que amaldiçoou toda a terra. Por isso, Deus, ele veio com um plano de redenção para nos ajudar, mas para isso, nós é que temos que nos voltar para Deus. Por isso, eu convido o bispo a fazer essa oração da salvação neste dia, neste programa, sim, para que essas pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador. Ok, então vamos então aqui orar. Senhor Deus, eu trago diante de Ti todos esses pedidos. E, Senhor, eu não sei qual a gravidade, eu não sei, Senhor, o nível de cada pedido, cada situação, o Senhor conhece todos. Mas como nós falamos que o Senhor ouve todos, Senhor, as nossas orações, e o Senhor nos concede. Por isso nós concordamos, Pai, e falamos que essas pessoas vão ver, Pai, estão a ver os seus pedidos, Pai, resolvidos. Nós concordamos, Pai, e oramos para a vida de cada uma dessas pessoas, que haja soluções mesmo na vida delas, e que tudo isso se resolva, e que elas tenham força para ficar firme com o Senhor, na igreja, na palavra, e que com certeza, Pai, o Senhor irá guiá-las, irá, Senhor, instruí-las, e elas serão pessoas, Pai, bem-sucedidas em todos os seus caminhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. É sempre necessário ter alguém que lança a semente, não é? E acreditamos que hoje a semente foi lançada e certamente Deus vai confirmar que aquela semente foi lançada no coração de todas as pessoas. O bispo quer contar de uma forma bem resumida para nós como é que conheceu Jesus? Foi necessário alguém fazer qualquer coisa, não é? Sim, nesse caso,
Posso dizer que eu nasci basicamente dentro da igreja, né? Mas a minha mãe foi evangelizada, alguém que já ia à igreja, e essa senhora levou Jesus até minha mãe, de uma forma que ela não sabia que existia. Minha mãe andava nos caminhos que ela pensava que Deus estava lá. Então ela entregou a vida a Jesus e depois começou ali a caminhada com Deus e, claro, os filhos seguiam, né? E glória a Deus, porque eu e meus irmãos, nós estamos firmes com Jesus e foi o melhor caminho que lá atrás, né, mudou a história de uma família. E isso, né, faz a diferença. Então, entregar a vida para Jesus é reconhecer que Jesus morreu lá na cruz e morreu por todos nós. E é necessário somente uma pessoa, não é? Mesmo. Foi através de alguém que evangelizou a sua mãe e que toda a família, agora os filhos, agora toda a gente aqui da frente. E quão importante isso é, não é? Falar de Jesus. As pessoas pensam, né? O Brasil tem o índice muito alto, né, de evangelho ou de pessoas que andam com Deus. Só que aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é só falar com a boca, não é? Temos que viver verdadeiramente com Deus. Sim. O cristianismo não é só quando você vai ou numa missa ou numa reunião, num culto. Não. Na verdade, é muito mais. É um estilo de vida, né? E esse estilo de vida é você deixar a sua velha vida e andar conforme o que Deus nos diz, né? É isso que é o cristianismo. É mesmo um estilo de vida. Você vive 24 horas. Para Deus. Exato. Muito obrigada pela sua companhia, Bispo, por compartilhar aqui também a palavra de Deus, seu testemunho. Eu agradeço também o convite e um grande abraço a todos. Que para uma próxima já está convidado para voltar aqui para o nosso programa. Você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Lembrando a todos vocês que o nosso programa também fica disponível no nosso YouTube, nosso canal TV Maná Brasil. Por isso, vá lá, confira. Se você perdeu qualquer coisa, os nossos convidados, vai lá, confira e deixa lá o seu recado, deixa lá a sua mensagem. É muito bom tê-los aqui conosco. Lembrando também que nós temos programação de segunda a domingo. Todos os dias nós temos aqui programação para você, para que você encha o seu coração com a palavra de Deus e Deus o transforme para sempre. Um grande abraço e tchau, tchau.